Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma breve reflexão nessa manhã do domingo da Sagrada Família. E como eu lhes disse no início da missa, a liturgia ela é impecável quando nos oferece uma diversidade imensa de possibilidades de reflexão sobre os temas mais variados que nos interessam, que nos tocam, que nos devem preocupar de alguma maneira em termos de crescimento, de evolução, de melhoramento como seres humanos que somos. E a festa de hoje da Sagrada Família não poderia ser diferente. Ela atinge a nossa espinha dorsal, porque todos nós invariavelmente nascemos de uma família e todos nós invariavelmente vivemos em família. Os modelos se modificam, os modelos são diferentes, mas estamos engajados em algum deles, obrigatoriamente. Logo, essa reflexão de hoje é pertinente. A primeira coisa que a gente deve saber é que a família de Nazaré, tal qual nos é apresentada, Jesus, Maria e José, e conforme nos chegou dela o seu conhecimento, não é um modelo de família único, absoluto, a ser entendido, copiado e aplicado às nossas vidas obrigatoriamente, rigidamente, senão nós saímos fora da regra do cânon, daquilo que Deus pensou, projetou e quer de nós. Não. Acontece com a família de Nazaré o que acontece com a oração do Pai Nosso. Quando os discípulos pediram para que Jesus Cristo nos ensinasse uma oração, como outros mestres já o faziam, notadamente naquela época, Jesus Cristo ofereceu-lhes o Pai Nosso. E não é uma oração para ser simplesmente rezada repetidas vezes, uma como outra qualquer. Não. A oração do Pai Nosso é um paradigma de oração, um modelo maior de oração. E quer dizer, todas as vezes que vocês forem rezar, esses elementos que estão no Pai Nosso não podem deixar de estar presentes, não podem deixar de existir. Então é importante, quando rezarmos o Pai Nosso, sabermos que o Pai é nosso, o Pai não é meu, nem dos meus amigos, nem da minha classe social, nem do meu grupo de afinidades. O Pai é de todos nós, e o nós aqui engloba e inclui o mundo inteiro, todas as pessoas. E quando forem rezar, o pão que esse Pai deixou é um pão para todos nós. Não é um pão apenas para mim, para a minha família e para a minha classe social. É um pão para todo o povo. De maneira que todos os elementos que estão no Pai Nosso dizem respeito aos elementos que não podem faltar
na nossa relação com Deus em termos de oração. Então aqui acontece também com a Sagrada Família. A família de Nazaré não é a minha família, não contempla o meu modelo, não existe para justificar e confirmar a minha forma de entrar no mundo do ponto de vista familiar, estrutura familiar. De maneira alguma, ainda que nós o queiramos, não serve para isso, porque é um modelo totalmente diferente e diverso. Vejam só, na própria constituição da família de Nazaré, o pai não é pai adotivo, é alguém estranho ao filho. A mãe nunca desejou ser mãe. Maria tinha um outro projeto para ela. Assim como aquelas mulheres santas e piedosas, ela queria dedicar-se ao templo, à vida religiosa, consagrar-se a isso. E de repente mudou tudo. E o filho não é filho nem do pai e também, de certa forma, nem da mãe. Por quê? Porque agora, quando o pai e a mãe procuraram em Jerusalém e o viram conversando com os doutores da lei no templo, deram-lhe a primeira bronca que ele recebeu aos 12 anos. Meu filho, por que você disse com gente? Será que você não imaginou que eu e seu pai estávamos loucos à sua procura há 3 dias e você aqui batendo papo? Totalmente desligado, sem pensar na gente, na preocupação da gente. Qual a resposta de Jesus Cristo? Por que é que vocês estão preocupados com isso? Vocês ainda não puseram na cabeça de vocês que eu vim para cuidar das coisas do meu pai, que está no céu? O pai estava ali, a mãe estava ali. Ele aponta para outro pai, aponta para outra família, para outros laços, para outras verdades, para outros valores. Então a família de Nazaré não pode ser de forma alguma agarrada por nenhum de nós de forma exclusiva e absoluta para dizer a nossa família caminha por aqui, essa família nos abençoa. A família de Nazaré está conosco. Não. É uma apropriação indébita, inadequada, injusta e ilegítima. Não funciona assim. Então não podemos usar, repito eu, essa família de Nazaré como argumento, justificativa para confirmar nem mesmo as nossas ideologias, nossos interesses pessoais, sociais, religiosos, quaisquer que sejam, muito menos para confirmar o modelo no qual nós existimos e o qual nós defendemos, às vezes, com unhas e dentes. Então esse discurso de defesa da família tem que ser apurado em nós. Precisa ser ampliado, precisa ser modificado, precisa ser mais imprudente. Caso contrário, nós criaremos um verdadeiro apartheid entre a nossa família, o modelo que defendemos, e as famílias dos outros, que não se encaixam, não se enquadram, não cumprem as regras objetivamente do modelo que nós adotamos para nós. Então a família de Nazaré é exatamente isso, é mais do que um modelo, representa uma síntese da diversidade, da pluralidade de todas as famílias que existem na face da terra. E é por isso que ela é configurada de forma distinta, para não ser apropriada indevidamente e para contemplar todas as formas familiares que existem no mundo, dentro das quais as pessoas nasceram, as pessoas se desenvolvem e as pessoas vivem as suas vidas. Ora, está longe de cumprir apenas o nosso figurino pessoal. Todas as famílias estão aí contempladas. E é nessa perspectiva que a família de Nazaré, na sua estrutura, na sua atuação, sobretudo, apresenta-nos valores característicos que precisam estar presentes em todas as nossas famílias, independentemente da origem, da forma, da aprovação pela sociedade majoritária ou não. Não importa. Hoje se fala muito em crise da família. Nunca a família esteve em uma crise tão grande e tal. Talvez a gente perguntasse, mas que família está em crise? O que é que está em crise na família, afinal de contas? Qual é a nossa referência, o nosso referencial quando nós falamos de crise no seio da família? É porque nós temos saudade da chamada família patriarcal, na qual a maioria de nós nasceu.
talvez ainda não vivam mais nelas, mas temos saudades. Aquela família do pai, da mãe, dos filhos, tudo direitinho, tudo arrumadinho. É uma boa família, é um bom modelo. Entretanto, essas famílias muito ajustadinhas, onde todo mundo respeita todo mundo hierarquicamente obedece a todo mundo. O pai fala, a esposa obedece, e os filhos mais ainda. Depois, todos os que estão na casa seguem a mesma estrutura hierárquica. É uma família maravilhosa. Só que lamento dizer que ela existe muito pouco. E quando existe, ela está permeada de outras possibilidades, de outros conceitos, de outros valores. No seio da própria família tradicional tem uma discórdia imensa acerca da posição que cada um ocupa. Hoje, uma criança de 2 anos, ele quer o lugar dele na família. Ele não quer simplesmente obedecer ao pai e à mãe. Ele pergunta, ele grita, ele protesta quando não é respeitado na sua forma de ser. Eu existo, eu estou aqui. Então, essa reclamação não é justa. E é preciso que as nossas famílias acolham esses intervenientes novos que querem alargar a sua compreensão e a sua forma de estar presente no mundo. Às vezes a gente cai naquela tentação de achar que só as famílias antigas é que são as verdadeiras. No tempo do meu pai, no tempo do meu avô, não fazia uma coisa dessa. A criança não dizia isso. Aquele não virava as fotos assim. Esse não entrava aqui como se não tivesse ninguém em casa. Esse comia na mesa, como todo mundo comia há 40 anos atrás. Não tenhamos saudades das nossas famílias do passado, porque a verdade não está apenas na antiguidade. É preciso que nós percebamos que há verdades hoje distintas das nossas. Só porque não se enquadram na nossa cabeça e não nos agradam, não significa que sejam piores ou melhores. São diferentes das coisas nas quais nós acreditamos. Viver essa experiência de abertura, de humildade na relação com as pessoas, com tudo e com todos, é uma necessidade imperiosa dos nossos tempos. Então, nosso primeiro grande desafio qual é? Abrir-nos para acolher o novo, o diferente. Aceitar as coisas como elas são e se impõem a nós, na sua alteridade, na sua diversidade, e trabalhar a partir delas. Evitar o saudosismo, aceitar nossos filhos, netos e bisnetos exatamente como eles são. Até porque é uma questão de consenso, é uma questão de inteligência, é uma questão pragmática também. Afinal, quem é que vai cuidar da gente quando a gente tiver necessidades? Já não puder cuidar-se, cada um de si próprio. Quem é que nos vai cuidar? Quando estivermos velhos, doentes, naquela fase que vocês conhecem, como o velho do sol, aquele velho do sol. Como dizia o padre Fábio de Mello, eu rezo a Deus para que nessa fase tenha alguém para me colocar no sol. Eu rezo mais ainda para que alguém me tire de lá. Senão a gente morre de insolação. Então, é importante, até com pragmatismo, inteligentemente, nós abramos a nossa cabeça, a nossa compreensão, a nossa prática de família para incluir aqueles que estão aparentemente longe de nós. Porque estes serão aqueles mais próximos a nós, quando nós já não demos conta da nossa própria vida. Vocês que têm essa experiência em casa sabem exatamente a verdade que está nesta minha colocação. Depois, terceira lição decorrente dessa segunda: aprender a respeitar os diversos modelos de família que estão aí, bem ou mal, querendo nós ou não. Não existe mais e talvez nunca mais vai existir um modelo único. A gente pode não gostar disso, mas não vai existir. A palavra de ordem para todos nós é humildade, respeito, tolerância, diante dessa estrutura diversa de famílias. A família do primeiro casamento, a família do segundo, terceiro, quarto e quinto casamento, para ficarmos só por aqui. Não nos adiantarmos em tantos números. Há famílias de pais divorciados, há famílias de mães solteiras, de pais solteiros, famílias
de pais adotivos, o pai e a mãe, às vezes só um ou outro. Há famílias de produção independente, como vocês costumavam chamar há 3 décadas atrás. Alguém decidiu ter filho sozinho, depois desistiu de quem estava com ele, do parceiro da parceira, e o seu objetivo era ter uma família uniparental. E assim o fizeram. Há famílias de filhos homoafetivos, isso cada vez mais tem crescido. Então essas pessoas não são criminosos, não são contraventores, não são bandidos, são nossos familiares, são nossos parentes, são pessoas da nossa casa, são nossos filhos e netos cada vez mais e com frequência. E nós sabemos da índole boa deles, nós sabemos das dificuldades que tiveram para viver essa experiência que estão vivendo agora, quando foram provocados e desafiados a superar barreiras imensas que nós não superamos, porque estamos enquadradinhos no modelo de todo mundo aceita e diante do qual bate palmas, mas eles não. Então é preciso o respeito, é preciso a presença, a amizade e, sobretudo, a tolerância para que tudo possa caminhar da melhor maneira possível. E depois o fato de você bater forte contra alguém que tem um modelo diferente, o seu não vai adiantar nada, não vai ajudar em nada, não vai fazer nenhuma modificação importante se aquela já foi a opção, a escolha, a decisão tomada por ele ou por ela. Respeitemos uns aos outros, para que sejamos dignos do respeito dos outros e achamos diferentes de nós. Respeitamos os outros nas suas diferenças. Aliás, se alguém gosta do seu modelo familiar, eu gosto. Se alguém defende o seu modelo familiar, o pai da mãe, os filhos, tudo arrumadinho, é um direito defender e até um dever. O que é que pode fazer? Defendam dando o seu testemunho. Dando o seu testemunho. Fazendo valer esse modelo em si. Sendo feliz e crescendo dentro dele. Porque é possível que seu filho que pensava diferente, seu neto, possa olhar para você, pai e mãe, e dizer: vale a pena a gente apostar nessa família, porque meu pai e minha mãe são tão felizes. Como eles são um testemunho vivo para nós. Então nós queremos entrar aqui, nós queremos defender também isso aqui. Hoje a nossa fé tem que ser testemunhal, menos com palavras, menos com orações, com devoções, com liturgias bonitas, mas um testemunho simples que está presente na vida das pessoas, de maneira que a nossa referência seja positiva, arraste outros para aquilo que nós acreditamos ser a melhor forma de viver a nossa vida em âmbitos naturalmente igualmente distintos. Depois, nós não podemos reduzir a família a uma legalidade burocrática, aceitando somente aquelas pessoas e aqueles casais que são casados com papel passado no cartório, que são casados no religioso. Isso pode produzir aquilo que eu dizia para vocês antes, uma espécie de apartheid familiar, discriminação em relação às outras famílias que não se encaixam na nossa. E é nessa perspectiva que nós precisamos pensar 2 vezes antes de chamar alguém de amaziado. Amaziado é uma palavra mais forte, vocês sabem qual é. Mas fiquemos com essa que é mais branda. Isso é um amaziado. Antes de chamar alguém de junto, de pecador, só por não seguir os moldes em que nós nos encaixamos. Não existem os não casados. Há casamentos diferentes do nosso. Apenas isso. Há casamentos diferentes dos nossos. Isso não quer dizer que a gente tem que colocar todo mundo na mesma panela e dizer que está tudo igual, misturar e dizer que é tudo a mesma coisa. Não é. São casamentos diferentes. Cada um tem as suas prerrogativas, suas normas, suas leis, seu enquadramento. E é por isso que alguém, por exemplo, que resolveu casar de uma forma diferente, ou casar-se apenas no civil, quando vem até mim como participar, o senhor podia em casa dar uma bênção para nós, que a gente não vai casar agora no religioso, só no civil. Pergunto: vocês têm algum impedimento para casar-se na igreja? Não. Então eu não vou dar a bênção.
Se vocês não têm entendimento, vocês podem casar-se. Porque é que preferir o civil? Ótimo. Se preferirem casar civilmente, é uma prerrogativa de vocês, é um direito. Agora, aceitem as limitações de quem é casado apenas no civil. Não queiram camuflar ou falsear com uma bênção para dizer que vocês são casados na igreja. Aceitem que vocês decidiram de forma diferente. Assumam isso responsavelmente como adultos que são. Então é preciso que a gente tome uma decisão e pague o preço pela decisão que tomou. Em relação à família que a gente escolheu constituir, ou em relação a qualquer demanda na vida da gente. Liberdade a gente tem que escolher, mas pergunte: eu posso pagar o preço de estar casado apenas no civil? Eu posso pagar o preço de não me casar de jeito nenhum e apenas estar vivendo com uma pessoa que eu amo? Eu posso pagar o preço de criar os meus filhos fora daquilo que é a convivência familiar de toda a minha família maior, inclusive das coisas da igreja, a que eles têm direito, e que eu não vou ter muita possibilidade porque fiz uma opção diferente? Posso. Agora assuma as consequências. A vida de um adulto exige que se assuma a responsabilidade e consequência pelas escolhas que a gente faz. Se a gente assumir, ótimo, para frente com a vida, vai dar tudo certo no final de tudo. E a quarta e última lição: a família de Nazaré nos diz que a família, por mais importante que seja, não é um fim em si mesma. Ela é apenas um meio, um instrumento, um canal, uma ferramenta que a gente deve utilizar para atingir o fim maior, que é a construção da família de Deus na face da terra. O que Jesus Cristo faz quando pergunta ao pai e à mãe: por que é que vocês estão preocupados comigo? Não colocaram na cabeça de vocês que eu vim para cuidar das coisas do meu pai que está no céu? Ele rompe com essa ideia limitada e limitadora da família por laços de consanguinidade. Ele próprio, quando morreu na cruz, o fez por todos nós. Então, nessa perspectiva, nós somos irmãos e irmãs de sangue, porque o mesmo sangue que Jesus Cristo derramou por um de nós, derramou por todos nós. Ele veio não se fechar para a nossa família internamente falando, mas veio abrir a nossa família a os de fora. Porque a partir de Jesus Cristo não existem os de dentro e os de fora. Não existem os de sangue e os não. Todos nós, com quem quer que estejamos, perto ou longe da nossa casa, no nosso país ou no estrangeiro, todos nós estamos em casa. Toda casa é nossa casa, toda terra é nossa terra, toda gente é gente nossa. E viver nessa perspectiva é viver na perspectiva com que Deus sonhou para nós. Ter essa amplidão e não viver apenas de forma limitada nas coisinhas pequenas que a gente escolheu para viver desde sempre. E é por isso que passo um detalhe importante. O fato da gente ser chamado para formar uma família maior que a família de Deus não nos isenta da responsabilidade com a família menor. Quando eu acentuo essa necessidade da gente se abrir, como diz o Papa Francisco, em ir para a igreja e sair em todos os aspectos, a gente não pode declinar da responsabilidade que, de forma imediata, Deus colocou diante de nós. Das pessoas que nós estamos convivendo com elas sob o mesmo teto, 3, 4, 5, 6 pessoas, não mais do que isso, e que são nossa família por laços de consanguinidade. Ora, quem diz que ama todo mundo lá fora, mas é incapaz de ter uma relação minimamente cordial com os de dentro, não ama ninguém. Ou nós concretizamos o nosso amor nesse desafio não tão fácil de se viver e superar com as pessoas que a vida colocou ao nosso lado, cotidianamente, recorrentemente, o tempo inteiro, ou nada feito. Desistamos de amar o mundo, porque o mundo não existe, o mundo é uma abstração. Existem as pessoas em concreto, no mundo com quem nós nos relacionamos. E é com elas que nós devemos fazer o melhor. Aí sim, atingimos o nosso mundo, o mundo tangível,
um mundo que pode ser trocado pelas nossas mãos, pelo nosso sentimento, pela nossa emoção, pela nossa ação inteligente, afinal de contas. Porque às vezes nós somos impecáveis com os de fora, mas erramos redondamente com os de dentro. Às vezes as pessoas dizem que não nos conhecem ainda. Como fulano de tal, uma pessoa boa. Uma maravilha, conversar com aquele homem, com aquela mulher, tão agradável, uma pessoa delicada, uma pessoa educada, amorosa, atenciosa. Ora, por meia hora a gente consegue se concentrar nisso. Mas em casa, o tempo inteiro, o amoroso virou odioso. O delicado é um bruto. Se a gente não conseguir viver essa experiência em casa, o tempo inteiro, o mais que a gente possa, aquela experiência que a gente por meia hora vive com os amigos lá fora, num restaurante, ou quando se encontra numa praça, nada feito. Não teremos pernas para andar nesse propósito de uma relação boa, saudável, salutar com todas as pessoas que a vida colocou para nós. Depois, e aqui vem uma palavra que eu acho importante, todos nós estamos aqui para evoluir. É isso que a gente ouve das pessoas. Estamos aqui para crescer, para melhorar. E uns até complementam. Estamos aqui para que depois de passarmos pela vida e pelo mundo, o mundo e a vida tenham ficado melhores com a nossa presença, e não piores. Isso tudo é verdade, e é muito bonito. Agora, como evoluir diante dos impasses, da dificuldade, de gente menos boa, de gente que nos espezinha, às vezes nos persegue, de gente desagradável. E nós temos essas pessoas todas diante de nós ao longo da vida, dentro de casa, inclusive. Que a gente não pode simplesmente fugir de casa e ir embora, porque ainda não tem condições. Tem que conviver com essas dificuldades todas das pessoas. Um conselho comigo eu aprendi, e eu acho que posso passar para vocês, é que utilizemos aquilo que nas pessoas não é muito bom, não é muito agradável, às vezes é extremamente desagradável, de lá para cá, para o nosso crescimento espiritual. Dizia São Bento que aquelas pessoas que querem crescer, para elas, nada melhor que um demônio do pé, o tempo inteiro. Quando tem anjos e arcanjos, não crescem nunca. Agora, quando tem alguém espezinhando, você é desafiado a dar saltos. Utilizemos aquelas coisas que são menos boas das pessoas como um desafio para o nosso crescimento espiritual. Agora, aquilo que é bom dessas mesmas pessoas, desfrutemos. Simplesmente desfrutemos. Aproveitemos. Vivenciemos. E assim a gente vai poder viver bem com as pessoas naquilo que é bom e naquilo que é menos bom. Vai aproveitar-se de uma coisa e de outra coisa. E vai naturalmente oferecer o mesmo a essas pessoas. Porque ninguém se engana. Às vezes nós achamos as pessoas horrorosas e nos esquecemos de que elas nos acham igualmente horrorosas. Porque o mesmo Cristo, que corre o pau, corre o machado, já dizia meu velho pai. Fiquemos com essas possibilidades de reflexão e que elas sejam somadas às outras todas que vocês certamente, na reflexão que vocês trazem em sua cabeça, em seu coração. E que Deus nos ajude. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.